Bom dia a todos. Bom, a última mensagem dessa série. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rolê. Só que o tema é todos os rolês me são listos, mas nem todos me convêm. Quando a gente fala de rolê, eu tava pensando, né? O que é um rolê, na verdade? Aí eu pesquisei um pouquinho e dizem que é um passeio, né? Um tipo de passeio, um tipo de saída. E algumas pessoas, né? O rolê ele se tornou muito visto naquela época em que começaram a surgir os youtubers, né? Aquelas pessoas bem famosas que marcavam algumas coisas aleatórias. E as pessoas iam pra lá, né? Acabavam quebrando o shopping, acabavam destruindo tudo. E foi visado realmente por ser uma coisa ruim, né? Por ser uma coisa que as pessoas faziam nos momentos que elas estavam livres. E normalmente tinha muita gente livre, né, pra fazer. E eu usei como texto base Efésios, capítulo 5, do verso 8 ao 17. Eu tive um pouco de dificuldade de falar de rolê, porque a Bíblia não vai falar a palavra rolê, né, obviamente. 5. E quando a gente... 5, 8 ao 17. Quando a Bíblia vai falar de saída, normalmente ela sempre fala de saída quase que normalmente sozinho, né? Exceto Jesus, que saiu com os discípulos, né, pela cidade, mas pregando, sempre tendo atitudes, né, que eram corretas. Show, querido. Muito querido. Primeiro anota, depois de novo. Amém? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles também em oculto, porque o que eles fazem em oculto, o só referia à vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vejo prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu usei esse texto, primeiro porque ele vai falar sobre luz, né? Cristo, ele sempre falava de luz nas suas ministrações, a respeito de sermos luz do mundo, a respeito dos teus olhos terem luz. Então, todas essas questões, elas sempre vão se referir a como que nosso comportamento ele é visto e como o nosso comportamento tem que ser também, né? Como eu falei agora há pouco, né? O rolê normalmente ele acontece com inúmeras finalidades. Quando eu entrei na universidade, eu participava de um grupo que a gente sempre saía junto, né? E sempre saía pra beber, saía pra conversar, saía pra jogar um joguinho. E o rolê ele tem muitas visões, né? As pessoas normalmente quando vem um grupo de jovens, elas sempre pensam o pior, né? E muitas vezes você nem tá fazendo o pior, você só tá ali jogando na sua mesa, bebendo a sua bebidinha, e cada um no seu canto. E muitas vezes com conselhos bons, conselhos ruins, e isso difere muito, né, de quem são as pessoas que você está andando. E eu sempre falo, e é uma coisa que eu levo para minha vida, que nós nos parecemos com 5 pessoas, com as 5 pessoas que a gente mais anda. Todos nós somos as somas de 5 pessoas que a gente mais anda, sejam os nossos pais, sejam os nossos amigos, sejam, né, os nossos vizinhos. A gente sempre tem algumas características, porque a gente vai adquirindo falas que são muito semelhantes. Né? Às vezes eu vejo o jeito que o Marcos fala e eu fico, menino, será que tem alguém que fala igual o Marcos por aí? Né? Andando pela rua, alguém que fala do jeitinho dele ou que usa as mesmas piadas. Doido, né? E aí você, por exemplo, eu fui lá outro dia com ele ali na casa dos colegas dele e os amigos dele falam de forma parecida. O Yuri, o Cristiano, eles falam de forma parecida. E é por isso que nós vamos ganhando características, sejam elas boas ou ruins. Tanto que às vezes o teu colega, tu nem fala um palavrão, mas tu anda tanto com uma pessoa que fala determinado palavrão que tu vai falar o mesmo palavrão, o que é impressionante.
E aí, uma das perguntas que eu coloquei ao longo da minha ministração é: será que o cristão pode fazer rolês aleatórios? É claro que pode, né? Claro que pode. Como é que pode? Quem disse que não pode? Eu não vejo... Jesus, é interessante que Jesus, ele tinha uma vida tão regrada e tão bonita, né? Uma trajetória de 33 anos, 3 anos de ministério específico. Mas a gente não vê Jesus mudando conforme ele andava com certas pessoas. A gente via só uma melhora, né? Quanto mais ele andava com certas pessoas, mais eu acho que ele tinha certeza, cara, isso aqui não é o que eu tenho que fazer, né? Meu pai me viu aqui na terra, mas acho que esses fariseus aí não são muito legais, né? Marcos colocou agora há pouco sepulcro caiado. Jesus, não, esses daí já não são tão bonitos assim, né, por dentro. Então, a gente tem que, como cristão, ter certeza que eu posso andar com todo mundo. Mas tem coisas que eu realmente tenho que continuar obedecendo. Não é porque eu ando com alguém que eu tenho que ser exatamente igual a ela. Eu vou adquirir características específicas, mas sempre obedecendo aquilo que Cristo fala. E aí eu coloquei, né, que uma das coisas que a gente mais falou ao longo da série é a questão de se parecer com Jesus, né? Por mais que você ande com determinado time, por mais que você faça determinadas coisas, uma das questões que nós mais temos que fazer é nos parecer com Cristo, é ser imitador de Cristo. E aí eu escolhi o texto de Atos 19, não sei se vocês conhecem. Vamos abrir em Atos 19, do verso 12 ao 16. Ai, meu Deus, sabia como foi. Atos 19, do 12 ao 16. Ai, falou. Alguém quer ler? Atos 19, 12 ao 16. Isso. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Se lascaram. Então, essa questão de se parecer com Jesus, ela é muito íntima, né? Eu sempre conto uma historinha de que um cara uma vez me falou que Paulo nunca poderia ser apóstolo, porque ele nunca andou com Jesus, né? O ministério dele é bem posterior à vinda de Cristo. Mas Paulo era tão parecido com Jesus, né, que ele era considerado, ele até fala em muitas passagens, eu sou imitador de Cristo, então vocês também têm que ser imitador de Cristo. Então essas pessoas que nesse momento estavam pregando, eu sempre gosto muito desse texto, porque eu achava muito engraçado. Quando eu era pequena eu ria muito, falava assim, meu Deus, como é que pode, né? Eles apanharam de um espírito imundo somente porque eles não eram parecidos com Jesus, né? Eu bem sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo, mas vocês? Vocês, quem são? Vocês estão imitando quem? Vocês só estão imitando Paulo e estão achando bonitinho? Então tá bom, vamos apanhar. Então eu acho bem interessante essa visão de que por mais que você fale o nome de Jesus, nem sempre você vai ser cristão, né? Muita gente, eu até às vezes eu me repreendo, eu mesma, né, fico, menina, às vezes eu falo, tá repreendido. Não, em nome de Jesus, pode parar. Então essas coisas eu sempre vou evitando porque eu não acho legal, mas é uma coisa que eu falo muito, né? Quando vocês me conhecem, vocês sabem. E essa questão de imitar, de ser agradável, de viver a vontade de Deus, ela é muito ampla, né? Porque a nossa visão dentro de um grupo, ela tem que ser uma visão sempre muito respeitada e uma visão muito coerente, né? Não adianta, o Jonathan sempre fala, né, que por mais que ele beba com algumas pessoas, ele sempre é reconhecido como aquele que é cristão. Não é porque ele fala, eu sou crente na hora que eu chego, né? Não é porque eu tenho que chegar em todos os lugares e olha, vamos parar e baixar música, vamos comprar um suco verde, porque agora eu sou crente e eu não vou aceitar que ninguém beba na minha frente, eu não vou aceitar que ninguém fale nada. E aí vem a primeira ministração que o Jonathan fez nessa série, né, sobre quem é você no time do bar. E aí ele falava muito sobre isso, que... Ai, me perdi. Eu pensei em outra coisa, hein? Calma.
Acabei voltando. Então, quem é você, né, nesse time? Então, essa visão a respeito dos problemas, de quem você é, ela tem que ser muito coerente mesmo, muito correta. Né? Não é porque eu sou crente que eu vou mudar todas as questões. Ele falava sobre Romanos, né, Romanos 14. Que eu tenho que manter a paz. Né? Por mais que eu não concorde que meu irmão seja homossexual, por mais que eu não concorde que meu irmão faça isso e aquilo, eu não sou juiz de ninguém. Eu continuo sendo do mesmo grupo de amigos que ele, eu continuo sendo as mesmas coisas que ele. E eu sempre fiquei muito impactada a respeito dos grupos de rolê, né? Os meus grupos em específico da época, né, de 2017, que era a respeito da questão dos conselhos. Eu não sei se vocês já perceberam, todo grupo tem um momento que ele vai buscar os conselhos. Parece que quando você está no grupo, você sempre está querendo se afastar realmente da solidão, você está querendo se afastar de alguma coisa que você não gosta, e você está indo ali porque você... Claro que você quer encontrar satisfação pessoal, você quer encontrar seus amigos. E muitas vezes eu acabo percebendo que nos grupos acontece muito uma briga de egos e também uma briga por saber quem sofre mais. Né? Parece que está numa competição. Mas meu sofrimento, cara, nossa, muito maior que o teu. Nem sabe o que eu estou passando, que tu tá falando isso. E acaba não havendo uma compaixão pelo problema do outro. E também tem a questão de como que você está se aconselhando, né? É segundo a Bíblia, é segundo o que a pessoa está falando, ou então estou fazendo só porque a pessoa falou, eu duvido que tu tem coragem de fazer isso. Então são muitas questões. E aí eu coloquei a questão dos conselhos mesmo, né? E aí eu coloquei o texto de Salmos, capítulo 1, só que eu coloquei só 2 versículos que são os que eu mais gosto. Vamos abrir em Salmos, capítulo 1. Ai, meu Deus. Aqui não vai poder. Versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando a gente fala de bem-aventurado, a gente sempre está falando de uma pessoa feliz, né? Oh, meu Deus. E essa pessoa feliz que Davi fala, né? É a questão do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E que conselhos são esses? Muitas vezes nós estamos tão concentrados, né, em ter amigos, em ter um grupo de amigos, que a gente começa a fazer as coisas que eles fazem, não por satisfação pessoal ou porque eu considero correto, mas simplesmente para agradar mesmo e para continuar, para que eu não fique visado dentro do grupo, né? Ficar, ai meu Deus, né? E dentro da igreja acontece muito isso. Eu nunca posso falar que eu estou pecando, porque senão eu vou ouvir que eu tenho que parar de pecar. E isso é óbvio, né? Eu sei que eu preciso parar de pecar, ninguém precisa me falar que eu preciso parar de pecar. Não, eu vou comprar um livro. E aí, às vezes, a gente entra em muitas questões em relação aos conselhos dos nossos amigos por esse medo mesmo. Esse medo de... esse medo de que o outro nos fique escarnecendo, né? Fique rindo, né? Mas tu peca isso. Pelo amor de Deus, isso é tão fácil, né, de acabar. Falar palavrão, como assim? Falar palavrão é só começar a ler a Bíblia, que vai parar de falar palavrão. Nossa, a gente sabe, todas essas coisas são muito óbvias. E aí nós temos que aprender realmente a andar segundo a palavra, né, a buscar na Bíblia. Eu sempre que tenho uma dúvida, eu sempre procuro, eu fico pensando, meu Deus, será que tem de errado nisso? Né? O que será que a Bíblia falaria numa hora dessa? Aí hoje eu estava pesquisando sobre amigos, né? E a Bíblia ela fala muito de amigos, né? Essa questão do amigo ser parceiro, do amigo procurar, do amigo te levantar na hora da aflição. E Jesus, ele tinha os 12 e ele falava para os 12 sempre estarem juntos, né? Por essa questão. E aí a Bíblia fala de Atos 4, quando João e Pedro curam, né, o paralítico da porta do templo. Então, a Bíblia é muito clara a respeito de amigo. Amigo é aquele que vai te levantar e amigo é aquele que tu vai poder contar. E acho que amigo ele tem que ter aquela coisa de que você vai contar qualquer coisa, a pessoa vai ficar chateada, mas ela tem que te entender. Porque primeiro que ela não vai resolver os seus problemas, mas ela vai ter que estar ali para dizer assim, olha, Jonathan,
Eu não sei como fazer isso, mas eu vou aqui passar, né, esse momento. E quando tu falou no início dessa fase que o Marcos passou, né, da perna quebrada, eu lembro de alguém que deixava ele na faculdade, aí ele sentava, aí ele chegava lá e não tinha aula. Aí ele ficava lá conversando com as pessoas, jogado. Então, essa questão do amigo, né, de você ter alguém para se aconselhar, é lembrar que, por mais que eu esteja num rolê que não é o meu rolê, né, não é o meu grupo, não me é o mais lícito, né, porque tá todo mundo bebendo, tem todo mundo ali tomando atitudes, eu tenho que continuar sendo eu, né, eu tenho que continuar sendo o John, eu tenho que continuar sendo o Marcos, eu tenho que continuar sendo a Cristina. Primeiro por uma questão de, não sei se é em 1 Coríntios 6,12. Eu coloquei 2 versículos no final e eu não escrevi a respeito deles, mas não sei porquê, mas o outro não. Vamos para Coríntios 6,12. Não tenho certeza que é. E aí vem muitas questões a respeito dos conselhos que a Bíblia dá e os conselhos que eu mesmo disponho, né, no meu grupo. Primeiro? 1 Coríntios 6,12. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí vem a questão do rolê. Todos os rolês me são lícitos, independente de que rolê seja, independente de que grupo seja, por mais que eu nem concorde. Mas aí vem a questão de ele que vai me dominar, ou eu que vou ter conhecimento suficiente para lidar com ele, né? O conhecimento não é suficiente para dar os conselhos que eu daria, né, num grupo de cristãos, naquele grupo, ou se eu vou sempre, não, eu vou aceitar aqui porque é conveniente, né? Mais conveniente, mais bonito. Esse pessoal nem precisa saber que eu sou crente, né? Pra que eles vão ficar sabendo? Minha vida não interessa a ninguém. Então são muitas questões. Posso? Pode ser, né? Eu tava ontem. É isso que a gente tem que ter enquanto cristão, que eu tenho mais influência, não é o outro que tem que ter mais influência sobre mim. E aí o Marcos falando a respeito disso, a universidade hoje é um campo muito, muito abstrato, né? Só fazendo coisa, até o Yuri fez uma piada, tem umas piadas, ele falou assim, tá, é por isso que o Bolsonaro tem as universidades. Por isso que o Bolsonaro tem as universidades e tal. Eu falei assim, não, cara, porque de modo geral, assim, tipo, o que tem na universidade? Tu imagina a galera que é 99% é de esquerda e que o que ela faz. Assim, eu não gosto da maneira como o Bolsonaro fala da universidade, porque teoricamente ele está falando de todos os estudantes, e nem todos os estudantes são assim, né? Eu sempre, essa semana eu conversava com alguns colegas e eu falo assim, menino, é interessante que a gente tá tão num grupo específico, que a gente às vezes não tem noção de como o outro grupo se sente. Ai, meu Deus. Como que o outro grupo se sente, né? Por exemplo, a gente tem um grupo dentro da universidade, como o Marcos falou agora, né? Bem libertino, né? Bem... a gente tá mais preocupada. Eu sempre fico muito chateada com essa questão das festas, né? Eu gosto de festa, acho legal que tenha, né? Porque todo mundo precisa, né? Se divertir um pouco. Só que eu acho que os grupos que querem trabalhar, os grupos que querem produzir conhecimento, eles ficam muito fechados em outro campo. E é isso que me estressa, sabe? Porque eles não têm não são tão visionados como esse. Porque a gente poderia abrir um centro de convenções, a gente poderia abrir a universidade para mostrar o que está sendo produzido dentro. Mas a gente está mais aberto a abrir para festa. Porque eu não vejo a universidade hoje publicando, vai ter uma semana de geografia, por exemplo, entendeu? Vai ter uma semana disso. E a gente faz isso todo ano, entendeu? A gente tem um trabalho terrível para fazer uma semana decente. O IAGEL agora foi o primeiro evento assim que eu percebi da geografia em que tinham pessoas de fora. Porque tinha uma galera assim de alunos lá, porque a gente convidou, entendeu? Porque a gente foi atrás de uma parceria. Então, o grupo, ele tem que se sobrepor. Ele tem que... Se ele acha que aquele é o correto, ele tem que ir atrás daquele correto. Mas eu, enquanto influência, eu tenho que mostrar mais influência ainda a respeito desse grupo, né? Eu tenho que mostrar quem esse grupo é. E o cristão, ele saindo da igreja, ele não pode viver da igreja para dentro uma coisa e da igreja para fora outra coisa, né? Porque o que eu sou aqui, eu tenho que continuar sendo lá fora. As pessoas, o meu namorado, né, já que você gosta de falar dele, ele sempre pergunta assim, e isso, você acha que é pecado? Eu falo assim, acho que não, sei lá, eu não considero, né, mas se você acha, né, e aí vem a questão do lícito e o que convém mesmo.
lícito é o que é permitido. E o que convém é se eu concordo, né? Se eu concordo com aquilo e se eu dissemino aquilo também. Porque às vezes tu nem concorda com a coisa, mas tu está disseminando porque é mais conveniente, é mais bonito e é mais legal. Ou é o que tá na moda naquele momento, então agora eu vou... É tudo permitido. Então, assim, com base em tudo isso, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm mesmo. Amém. Amém. Vou comer um